Capítulo 2. O pai sob suspeita. A engenharia da desumanização. O que acontece depois que o pai é afastado não é apenas um corte de convivência, é uma operação completa de rebaixamento moral. A paternidade roubada não vive somente de distância, ela vive de uma coisa mais eficiente, a suspeita. A suspeita é a arma perfeita porque ela não precisa de prova, ela só precisa de aceitação. Uma vez que a suspeita é implantada, o pai passa a existir num lugar onde tudo o que ele é pode ser invertido. Ele não é mais um pai tentando proteger, ele vira um homem tentando se justificar. E esse é o primeiro golpe da engenharia: tirar do pai o lugar natural de protetor e colocá-lo no lugar do acusado. A partir daí, o pai não é tratado como alguém que deve ser ouvido, ele é tratado como alguém que deve ser contido. E o sistema, quando funciona dessa forma, comete um erro que não é pequeno: ele transforma a proteção em ameaça. 1. A suspeita não busca a verdade, ela busca confirmação. A suspeita não quer saber o que aconteceu, ela quer que tudo pareça combinar com o que foi dito. E é por isso que um pai sob suspeita descobre uma realidade absurda. Ele precisa provar a própria humanidade, ele precisa provar que é pai. É preciso provar que não é um monstruoso. É preciso provar que não é perigo. É preciso provar que a intenção dele é a proteção. Mas não basta. Porque quando alguém decide suspeitar, qualquer prova pode virar detalhe. Qualquer argumento pode virar desculpa. O pai percebe que não está num ambiente de purificação, está num ambiente de julgamento emocional. A suspeita vira uma lente que distorce tudo. E o sistema se comporta como se fosse normal operar assim. 2. O pai é forçado a falar como quem pede permissão para existir. Um pai normal fala como pai. Ele decide, ele dirige, ele orienta, ele é protegido. Mas um pai sob suspeita não pode ser pai com naturalidade. Ele precisa medir palavras, ele precisa escrever com cuidado, ele precisa ser explicado antes de agir. Ele não é mais tratado como parte legítima da vida da criança. Ele passa a ser tratado como visita, como alguém de fora, como alguém que precisa ser autorizado, e isso é destruição, porque o pai deixa de exercer a proteção do pai. Ele vira uma figura em espera, e nada enfraquece mais a imagem de um pai na mente de uma criança do que isso, um pai que foi transformado em alguém sem acesso. A criança começa a perceber que o pai não pode, que o pai pede e não acontece, que o pai deseja proteger e está impedido. E isso quebra uma coisa invisível, a confiança estrutural que a criança tem na proteção do pai. 3. O sistema cria o pai perfeito, uma exigência impossível. Quando o pai está sob suspeita, ele tem que virar perfeito, perfeito no tom, perfeito nas palavras, perfeito no comportamento, perfeito nas reações. Se ele mostra dor, é assustador. Se ele mostra firmeza, é agressivo. Se ele insiste, é obsessivo. Se ele se cala, é ausente. Ou seja, o pai é preso num padrão onde tudo pode ser usado contra ele. Isso não é justiça, isso é armadilha. O pai começa a viver com medo de qualquer movimento. E esse medo é um instrumento de controle, porque um pai com medo vira um pai enfraquecido. Um pai enfraquecido vira um pai que não protege, e um pai que não protege vira um pai fácil de apagar. 4. A desumanização começa pelo rótulo.
O rótulo é o início do desligamento. Quando o pai recebe um rótulo negativo, o sistema começa a tratar o rótulo como se fosse a pessoa. E não importa mais quem ele é de verdade. Importe a versão dele que foi plantada. A partir desse momento, o pai vira um tipo, um perfil, um risco, um problema. E tratar um pai como tipo é desumano. Porque pai não é estereótipo. Pai é história. Pai é presença. Pai é cuidado, pai é proteção, mas o sistema prefere o rótulo porque o rótulo simplifica. E tudo que simplifica evita trabalho. E quando o sistema evita o trabalho, quem paga é uma criança. 5. A criança começa a ser treinada a desconfiar do pai. A criança não nasce desconfiando do pai. Isso é implante. Implantado por frases diretas, por olhares, por medo, por tensão no ambiente, por proibições, por punições. Ela aprendeu que citar o pai gera problema. Ela aprendeu que desejar a proteção do pai gera conflito. Ela aprendeu que querer o pai pode trazer consequências. E então ela começa a se esquecer. Esse silêncio não é paz, é autoproteção. A criança começa a sobreviver do jeito que consegue. Ela percebe que, para evitar tensão, o melhor é não falar do pai. Não peça, não tocar no assunto. E isso vai apagar o pai por dentro dela. Não porque ela quer, mas porque ela precisa se adaptar para não sofrer. 6. O pai percebe que está lutando contra uma máquina. Chega um ponto em que o pai entende. Não é só uma pessoa, não é só a mãe, não é só um familiar, não é só um profissional, é uma máquina de atraso, uma máquina de burocracia, uma máquina de justificativas, uma máquina de parar, uma máquina que não resolve. O pai percebe que o sistema não tem urgência, mas a infância tem. A infância vai embora, a criança cresce, o tempo passa e o pai continua sendo tratado como quem deve esperar. E esperar é o que derrota tudo, porque enquanto o pai espera, a criança é formada por quem está com ela todos os dias. E se ela está com quem viola os direitos básicos dela, a formação vira dano. O pai sabe disso, ele sente isso, ele enxergou isso e ele é forçado a assistir. 7. O pai vira inimigo por querer proteger. Esse é o ponto mais absurdo e mais comum de todos. O pai vira inimigo justamente porque quer proteger. Ele pede contato e diz que ele pressionou. Ele pede convivência e dizem que ele controla. Ele pede escuta da criança e dizem que ele manipula. Ele pede presença e dizem que ele invade. Ou seja, a proteção do pai vira culpa. E quando a proteção do pai vira culpa, o mundo entrou no lugar da mentira, porque proteger uma criança não é crime. Impedir proteção é que é. 8. O pai passa a viver num estado de alerta contínuo. O pai, sob suspeita, não descansa. Ele vive atento às palavras, às decisões, aos sinais da criança. Ele começa a registrar tudo, porque percebemos que a verdade não é suficiente. Ele precisa provar até o óbvio. Ele vira arquivista do próprio sofrimento. E isso acontece por um motivo simples. Motivo simples. Ele entendeu que o sistema pode desligar o pai com facilidade. Então ele se registra para existir. Registre-se para proteger. Registre-se para evitar que a mentira vença. 9. O objetivo final da suspeita é um só: afastar definitivamente. A suspeita não precisa destruir com violência direta, ela com desgaste.
ela desgasta a imagem do pai, ela desgasta a força do pai, ela desgasta o vínculo da criança com o pai, até que um dia alguém diga, ela não quer mais ver o pai. Mas a pergunta verdadeira é, ela não quer ou ela foi condicionada a não querer? Porque criança sob pressão aprende a dizer o que quer ouvir. Aprenda a se adaptar. Aprenda a sobreviver. E isso não é verdade livre. Isso é consequência de ambiente. 10. Fechamento. O pai sob suspeita é um pai proibido. O pai sob suspeita é um pai que perdeu o direito de ser pai com naturalidade. Ele foi isolado para fora, foi enfraquecido por narrativa, foi travado por burocracia, foi destruído por espera. Enquanto isso, a criança perde o que mais precisa, proteção do pai constante, porque a criança não precisa de explicações bonitas. Ela precisa de segurança real, ela precisa de presença protetora, ela precisa de vínculo vivo. E quando a proteção do pai é negada por suspeita, a criança não está sendo protegida, ela está sendo entregue. Entregue ao tempo, entregue ao risco, entregue à formação distorcida, entregue ao desligar do pai. E isso não é justiça, isso é paternidade roubada.